Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão do Enem de 2020 que fala sobre petróleo e ciclo do carbono. Então, grandes reservatórios de óleo leve, vou sublinhar isso aqui, de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro, numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo de quem? Vamos ver nitrogênio, carbono e fósforo. Então, noções básicas de petróleo, isso é legal saber que o petróleo ele é formado por hidrocarbonetos saturados, que tem apenas ligações simples, né, que a gente chama de alcanos e ciclanos. Também são alifáticos porque eles não são aromáticos, né? Claro que tem petróleos que têm cadeias aromáticas, tá? Existem, mas é bem pouco, né? Por exemplo, se eu pegar o petróleo lá de Bornéu, da Indonésia, ele tem uns 30% de aromáticos, é um dos máximos que a gente consegue, tá? Os outros petróleos geralmente são isso aqui, tá? Saturados, alifáticos, cadeia normal e homogêneo. Só que tem um detalhe ainda, se eu pegar o mesmo local, né, eu já sei que um petróleo é diferente do outro, né, dependendo da origem dele. E se eu pegar a mesma origem, por exemplo, que é no Brasil, o próprio petróleo que está aqui no mesma, assim, na mesma, digamos, origem mesmo, tá? Se eu pegar a mesma latitude e longitude, eu tenho uma bacia que tem uma composição e outra bacia com outra composição. Por exemplo, né, esse petróleo aqui é chamado de pós-sal e esse é pré-sal. Tenta imaginar o seguinte, essa figura aqui é lá do site da Petrobras, tá? Eu peguei de lá, aqui está o Cristo Redentor, que é 709 metros acima do nível do mar, só para ter uma ideia da profundidade aqui, tá? E aqui a gente tem uma profundidade aproximadamente de 3.700 metros, né? Abaixo do mar, que está embaixo da pedra, abaixo desse sedimento. Aí tem uma camada de sal e uma camada embaixo da camada de sal. Pensa assim, esses sedimentos aqui, tá? A 7.000 metros abaixo do nível do mar, esses sedimentos, eles foram depositados aqui antes do sal. Aí depois o sal se depositou em cima deles. Então esse sedimento veio antes, né? É chamado de pré-sal. E aqui está o petróleo do pós-sal, que são os sedimentos que depositaram em cima do sal, quer dizer, depois que o sal já estava depositado, então pós-sal, tranquilo? A parte quimicamente que interessa, né, é que o petróleo do pós-sal ele é pesado. Ele tem cadeias carbônicas gigantescas, enormes. E ele necessita de craqueamento, que inclusive foi uma outra questão do Enem, né, de 2018, que pedia, né, o que era o craqueamento? É tu fazer a quebra, né, das cadeias maiores em cadeias menores. Então, como a gente tem que fazer esse craqueamento, encarece o processo. E aí o petróleo, claro, vai valer menos por isso. Porém, aqui no pré-sal, o petróleo já é leve, tem cadeias carbônicas medianas. Então, a gente não necessita de craqueamento, ou é muito pouco o craqueamento que a gente faz. Logo, o petróleo ele tem um valor embutido, né? Ele tem um maior valor agregado. E aí ele, consequentemente, vale mais. Tranquilo? Bom, agora que eu sei o que é o petróleo, né? Que ele é rico em cadeias carbônicas, deixa eu analisar noções bem básicas do ciclo de carbono para vocês. Tranquilo? Essa aqui é só uma curiosidade, tá? Que eu vou colocar aqui que é quando me perguntam assim, tá, mas por quê? Né? Por que tem óleos leves aqui é só óleo pesado? Ó, a princípio, a melhor explicação que a gente tem é que a temperatura média, tá, do pré-sal, que é uns 150 graus Celsius, ele não permitiu a proliferação de bactérias do pós-sal, tá? Que essas bactérias têm aqui no pós-sal, que destruíram as frações mais leves do óleo, né? Então, essa temperatura tem a ver com bactérias e tem a ver com uma transformação que não ocorreu igual a que ocorre no pós-sal, tranquilo? Tem várias explicações de como o petróleo vai ser diferente do outro. Tá, então vamos para o ciclo. Tá aqui o nosso ciclo, foi eu mesmo que fiz o desenho. É um desenho bem básico para tu entender mesmo como é que funciona, tá? Então vamos pegar combustíveis fósseis. Quem, por exemplo, o petróleo, que é a nossa questão. Esse petróleo vai ser transformado, por exemplo, em gasolina, gás de cozinha, óleo diesel. E esse cara aqui, ele vai transformar nessa combustão, né, em CO2, que eu vou chamar de CO2 vermelho. Esse CO2 vermelho, ele não volta para debaixo da terra formar petróleo, então não tem nada a ver com isso. Agora, o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, o álcool que vem da cana-de-açúcar, gostaram da minha plantação aqui de cana-de-açúcar? Linda, né? Vai dizer. Então, esse álcool aqui, né, que veio da cana-de-açúcar, ele vai fazer a combustão e vai liberar CO2. Só que esse CO2, né, ele volta para ser absorvido pela fotossíntese, para a planta cana-de-açúcar crescer e produzir o açúcar, que vai fermentar e gerar o etanol, que vai queimar e gerar o CO2, e ele fica nesse ciclo. Então, se eu quiser mais etanol e quiser queimar mais etanol, usar etanol, tem que ter obrigatoriamente a fotossíntese, tem que ter o sequestro do CO2. Se eu usar o petróleo, ele vai dar um desequilíbrio, né, nesse ciclo, porque ele fornece esse CO2 que não volta
para baixo, tranquilo? Tá, tem gente que me pergunta assim, tá, mas o que tem nesse CO2 que não pode ser absorvido pela fotossíntese? Cara, até pode. Esse CO2 ele vai ser absorvido pela fotossíntese também. Só que se eu absorvo esse, para cada CO2 vermelho que eu estiver absorvendo pela fotossíntese, um verde vai deixar de ser absorvido e aí vai aumentar a concentração de carbono de igual maneira, tranquilo? Então, em última análise, qual é o ciclo que o petróleo está envolvido, né? Não é o do nitrogênio, não é o do fósforo, é o ciclo do carbono. Por quê? Porque a gente vai estar liberando cadeias carbônicas aprisionadas abaixo desses sedimentos. E nossa resposta é a letra D. De delícia de questão, né? Isso aí, gente. Muito obrigado aí, tá? Espero que você tenha entendido a resolução. Desculpe meu desenho do ciclo de carbono, tá? Mas eu prefiro fazer um desenho assim de quinta série mesmo, para tu olhar o negócio e dizer, cara, entendi como é que funciona o ciclo do carbono e a gente tem que obedecer, né? Então, bons estudos aí, forte abraço, tchau!